vamos fazer essas coisinhas fofas aqui, ó. Coisa mais linda, né? Eu postei uma foto lá no grupo, acho que Feltro e Fofuras, tá? E, se eu não me engano, foi esse. E foi bem numa madrugada, eu tava até desanimada com esse negócio de quarentena. Eu entendo, eu estou em quarentena, eu, meu esposo. Até coloquei ele de castigo lá no quarto e falei, não sai porque eu vou gravar vídeo e eu morro de vergonha de gravar na frente dele. Na frente de vocês não, mas na frente dele eu morro de vergonha. E eu, enfim, desanimada tal, terminando esse trabalho, né, que era pra ir pra loja, que agora eu nem sei quando que vai. E, enfim, faz parte, né, a gente tem que esperar, tem que ver se tudo vai melhorar. E nisso eu postei no grupo, o pessoal adorou, pediu o molde. E pra ser bem sincera, o meu molde, eu vou mostrar aqui pra vocês. O molde, vou pegar a cestinha que eu deixo eles. Olha como tava o molde. Ó, direto na carapinha. Esse na carapinha, esse daqui no feltro. Porque eu vou fazendo e testando, né? Eu pego as referências na internet, tá? Não fui eu que criei basicamente todo esse modelo. Eu fui buscando referências de ovelhinhas na internet e vendo qual que eu gostava mais, qual que era mais fácil de fazer. Porque como eu faço pra loja e é uma quantidade assim grandinha, ai, tem ali também, ó, tem mais um pouquinho ali. Então, eu tenho que fazer uma coisa assim, rápida, prática, eu não posso ficar pegando um molde em que eu tenho que ficar assim com muito cuidado na costura. Por exemplo, a maioria das ovelhinhas que a gente vê, ela tem aquela carinha pontuda. Aquilo ali é muito difícil de fazer, de costurar. Então eu falei, eu preciso pensar numa coisa mais fácil. E aí eu fico buscando na internet desenhos e etc, etc, etc. E aí eu cheguei num modelo parecido com esse, tá? Eu acho que ela usava até um olhinho, uma coisinha diferente. Mas eu simplifiquei e utilizei essa forma de fazer. Então, eu pego o feltro, 2 desse, passo a costura em volta. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui, tá bom? Isso daqui é só uma introdução. E aí eu falei, bom, vamos fazer essa ovelhinha. Ela é super, super simples, tá? Ó, não tem segredo nenhum. O molde tá disponível aqui na descrição do vídeo, então acessa aqui embaixo o molde, clica, vai aparecer pra você, tá bom? Então a gente vai precisar de feltro palha, tá? E carapinha. Muita gente me perguntou o nome desse tecido. Muita gente me perguntou. Gente, vai ficar aparecendo os barulhinhos aqui no meu celular. É de um grupo de estudo que eu participo, então assim, não tem como. Esse daí eu não posso deixar de ver a notificação. Eu tenho que ficar vendo, tá? Então vai ficar aparecendo os barulhinhos aí. Ó, então essa é a carapinha. É como se fosse a lãzinha mesmo da ovelhinha, mas ele é sintético, tá? Não é da ovelha. Alguns chamam de alpaca, carapinha. Esse daqui é carapinha. Alpaca é um pouquinho diferente desse daqui. Eu não tenho alpaca aqui pra mostrar. Mas se você tiver um tecido fofinho, o Melton também dá super certo. Eu acho que o soft também fica legal. Enfim, coloca a sua criatividade agora na mesa, porque a gente não pode ficar saindo para comprar material. Nem todas as lojas online vendem esse tipo de material. Eu não conheço loja que vende. Aliás, eu conheço uma loja que vende, sim. Acho que a Coração de Pano, ela deve vender esse tipo de material, tá? Dá uma pesquisada, eu não faço ideia dos preços dessa loja que eu tô falando. Porque eu compro na 25, tá? Então lá eu pago barato. E o mesmo preço que eu pagaria no Brás, inclusive. Então, assim, não me perguntem de loja online, tá, gente? Então, tenta usar o material que vocês têm disponível hoje. Então é isso. Vou mostrar o molde aqui pra vocês rapidinho no vídeo, pra vocês entenderem como que vai ser. E em seguida o passo a passo de cada parte da ovelhinha, tá? E só vai aparecer a minha mão, não fiquem assim agoniadas, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo capítulo dessa história. Então vamos lá, meninas. Aqui é o molde que eu consegui passar ontem pro papel, porque eu falei que tava tudo na carapinha. E no feltro eu tive que desenhar no computador e fazer o molde, tá vendo? Pra ficar uma coisa mais legal assim pra vocês, tá? É uma coisa melhor. Então assim, ó, aqui é a carapinha, esse é o corpo, você vai cortar 2 vezes, tá bom?
Ó, vai cortar 2 vezes. Isso daqui foi até de um dos testes que eu tive que costurar, descosturar de novo. Mas não fiquem chateadas se quando uma coisa que você faz da primeira não dá certo, tá? Faz parte. Esse daqui é o rabinho. Ó. O rabinho é só uma vez. Aí aqui a gente fecha com fuxico, vocês já sabem, deixa cheinho. Até os restinhos que fica dos recortes que a gente faz da própria carapinha, você consegue utilizar para encher o rabinho e até uma parte do corpo, porque é um tecido bem macio, então quando você vai encher no corpinho, se acaba não gastando tanto a fibra de silicone. Caso você não tenha a fibra de silicone aí, eu já vou mostrar ela. Você pode estar enchendo com os retalhozinhos dele, tá? Essa parte aqui do rostinho é no feltro da cor palha, ou você pode estar colocando aquele outro que a gente usa pra fazer o rostinho da boneca, que esse daqui ele é mais apagado, ó. Tá vendo que eu jogo pra luz? Ele é bem apagadinho, tá? Ele não é aquele pele clara que a gente usa, é o palha. E então você corta 2 vezes dele, tá? Pra poder fazer a costura aqui em volta, e aqui a gente fecha também com fuxico, quase que com fuxico, eu só não fecho por completo, vocês também vão estar vendo nesse passo a passo, tá? Então, são 2 peças que fica fechado no fuxico, essa daqui eu já expliquei. Essa daqui é a da cabeça. A que eu tenho aqui, ela não tá cortada no retângulo, deixa eu ver se... ela não tá cortada no retângulo, mas eu percebi que se eu fizesse dessa forma, ia ficar muito estranho na hora de colar aqui na ovelhinha. Então, eu optei por usar exatamente o retângulo, pra conseguir esse efeito que tem aqui, ó, que fica quadradinho aqui, e aí fecha aqui também. Então, você cortando o retângulo fica melhor. A gente passa nesse retângulo também um alinhavo, pra gente puxar e meio que deixar ele... Ó, aqui não tá tanto, ficar tão bem assentadinho. Então, tem que alinhavar pra poder encaixar aqui na cabecinha e ficar assim bonitinho, tá? Então, é um retângulo. Aí, aqui eu já falei do corpinho. Essa daqui é a patinha. Deixa eu pegar aqui no feltro também. Ó. Aqui. Tá vendo? A patinha a gente também passa a costura aqui em volta, tá? E também aqui a gente literalmente fecha com fuxico. Então, a gente coloca a fibra de silicone lá e fecha com fuxico. Pra depois eu só colar aqui na ovelhinha. Ó, eu tenho uma cabecinha aqui que mostra um pouco como eu fechei, mas mantendo ela sempre assim, sabe? Retangular. Você não pode sair puxando ela inteira, você tem que tomar muito cuidado com esse formato. Deixa eu ver se eu tenho o pezinho aqui, vamos procurar junto comigo. Aqui, ó. O pezinho eu fechei no fuxico, tá vendo? E é isso, tá vendo? Ó como diminuiu também, porque a gente passa na máquina, desvira, né? E enche e faz o fuxico. Quem for fazer isso daqui à mão, caseado, tem que cortar um pouco menor, tá? Senão vai ficar uma pata muito grande. O mesmo vale pro rostinho, tá bom? Agora, eu não sei como é costurar a alpaca na mão. Não deve ser muito difícil se for com os pontinhos bem pequenos, que nem a gente aprendeu, tipo, a fazer conserto de roupa. Eu acho que dá super certo, porque, ó, quando você passa a costura na alpaca, você quase não enxerga onde tá a costura. Tá vendo? Ó, aqui tem uma costura, nem dá pra ver. Então, você fazendo uma costura à mão bem fechadinha e... Nossa, vai dar pra fazer... Quem não tiver máquina de costura, não se preocupe com isso. A única diferença é que na hora aqui do recorte, corta um pouquinho menor. Eu aconselho a cortar... Vou pegar uma reguinha aqui. Pelo menos meio centímetro. Ó. Pelo menos meio centímetro de cada lado, tá? Porque isso daqui é a margem que a gente usa na costura. E se você for fazer o caseado, você não precisa deixar essa margem, você já vem com o recorte direto. Então, você corta meio centímetro. Ou eu vou dar uma outra dica que eu vou explicar como que vai funcionar. Então, vamos lá. Aqui, quando vocês receberem o molde, ele vai estar num documento, né, PDF, que eu consegui passar. A diferença daquele do papel que eu mostrei pro que tá aqui no computador... tá dando meio centímetro a mais, tá? Eu vou pegar a régua e mostrar. Aqui, deixa eu pegar uma régua pequena. Ó.
Essa carinha, ela tem 10 centímetros, tá? Ela tem 10 centímetros no papel. Aqui ele tá dando uns 4 milímetros a mais, tá vendo? 10 e mais uns 4 milímetros a mais. É uma diferença bem pequena. Então, assim, quem for fazer na máquina ou na mão, não vai ter uma diferença absurda. Lembra que eu falei que quem for fazer isso daqui caseado à mão pode estar diminuindo um meio centímetro. Nesse caso, você pode até diminuir um pouquinho mais, mas continuem com essa referência de meio centímetro a menos para quem for fazer o caseado à mão, tá? Quem for fazer a máquina, essa diferença não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Eu só queria deixar claro essa diferença que tá dando lá pro meu papel, que eu mostrei pra vocês, pro que eu joguei aqui no PDF. Vai fazer diferença? Não vai. E eu também falei que ensinar como que você pode estar fazendo para aumentar e diminuir, tirando o molde daqui do computador. Por exemplo, não tenho impressora. Eu, Mayra, não tenho impressora. A impressora que eu tenho em casa que não tá funcionando e o scanner também não tá. Então, assim, não tenho. Então, tá vendo que tem, todo documento PDF vai ter esse zoom. Se não tiver aqui, ele vai estar na parte superior. Mas o modelo atual, o zoom do PDF tá aqui. Então, aqui você aumenta e diminui. Então, suponhamos que você fala, não quero fazer nesse tamanho, que a ovelhinha vai ficar mais ou menos aí com 15 centímetros de base. Ó, aqui eu aumentei uns 2 centímetros a mais, provavelmente essa ovelhinha vai sair aí quase com 20 centímetros, provavelmente isso. É uma média, mas é de experiência de ficar aumentando e diminuindo moldes, tá? Eu faço muito isso. Então, eu venho aqui e aumento, tá? Todos os moldes que eu pego na internet, eu mexo nisso. E aí, como que eu tiro? Eu coloco uma folha sulfite na tela, literalmente. Eu venho aqui e risco. Ó, venho, passo para um papel. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar, porque a câmera tá na frente. Ó. A gente tenta fazer o mais perfeitinho possível, né? Na verdade, eu uso meu computador daqui de baixo, mas para mostrar para vocês, eu tô usando a tela aqui de cima, pra ficar mais fácil pra vocês visualizar. Mas aí vocês vão e risca certinho o molde, tá? Principalmente essa parte aqui de baixo. É muito importante você riscar certinho isso daqui, porque se não risca certinho isso daqui, na hora que você estiver fazendo o bonequinho, fica com a carinha esquisita, tá? Então, venha e risca certinho. O círculo aqui, ele nem é tão importante, porque afinal você vai fazer um fuxico. Essa parte aqui também, quando você tiver retalhinhos que for assim compridinho, já guarda, porque vai servir para fazer aquela base do pezinho, então às vezes até com retalho você faz isso, né? Olha, eu peguei o molde do rostinho, tá? Geralmente eu faço isso, aí eu dobro o papel e aí eu sigo aqui uma curva certinha, ó, o que tiver mais certinho, o que você desenhou, passou, aí você vem aqui e risca, e corta, né? Não risca, corta, aí você corta. Porque as chances do rostinho ficar torto, desigual, é menor, tá? Ó, tá vendo? Ficou certinho. Se eu tivesse seguido o meu desenho, eu teria feito coisa errada. Faça isso sempre em todos os seus moldes e no feltro também, tá? Quando você estiver cortando o feltro, sempre dobra ele assim no meio, essa parte do rostinho, pra ver se ela tá certinha, tá igual, não tem um pedacinho a mais ou a menos, pro rostinho não ficar torto, tá bom? Então é isso, a dica do molde é essa. Agora a gente vai para as próximas etapas.